E aí, muita aula hoje de manhã, rave, para vocês? Sendo que agora em casa, né? Um pouquinho diferente. O Alcide já tinha terminado, pessoal? Comentei, por favor, porque eu não sei. Tinha sim. Beleza. Muito bem. Bom, pessoal, eu separei um material bacaninha aí pela proposta que a Jaline tinha falado para mim, para trabalharmos um pouco sobre as questões da Unigram. Então, eu trouxe uma proposta aqui, não sei se a gente vai conseguir trabalhar tudo, espero que sim, tá? Mas ah, eu acho que com esse material dá para ter uma ideia do que a Unigran Rio costuma trazer para a gente como questões, tá? E muita coisa a gente já falou, né? O curso já abordou muitas temáticas das quais a gente vai ver aqui, então é um ótimo momento para vocês irem exercitando tudo o que vocês viram, né? Principalmente se o conteúdo de biologia estiver organizado aí na cabecinha de vocês, se vocês estão conseguindo, né, traçar um plano de estudo que esteja atendendo pelo menos o conteúdo de biologia, então vai dar para lembrar algumas coisas com esse material que eu elaborei para vocês. Beleza, então participem, por favor, e para a gente poder conseguir entender quais são as maiores dificuldades, né? E o que eu posso contribuir mais para vocês nesse momento. Beleza? Só um minutinho, vou ver se alguém chega mais aí e iniciamos. Beleza, galera, então agora tudo certo, vamos lá. Acho que somos nós mesmo, né? Então é o seguinte, separei algumas dicas para quem vai fazer a prova da Unigran, né? É, algumas delas eu já falei lá no próprio curso e costumo comentar de vez em quando sobre esses tópicos que eu destaco, né? Então o primeiro deles provas particulares, não só da Unigran, tá? Então quem for fazer outras provas particulares para medicina, tem que saber que essas bancas, elas costumam cobrar coisas que são mais específicas do que generalistas. Então não são provas aonde você vai ver uma amplitude maior de questões de ecologia, por exemplo, compondo a maior parte dessa avaliação. Então a gente vai encontrar muito mais questões do tipo, como é que um hormônio atua, né, o que uma organela específica faz quando se toma um determinado medicamento. Então são exemplos aí de, de questões ou de caminhos que essas questões de provas particulares tomam, diferente das provas mais amplas, né, tipo Enem, né, por exemplo, que aqui a gente tem maior quantidade de questões generalistas, né? Então, de 15 ou 18 questões de biologia, você tem ali, sei lá, 80% dessas questões são de conteúdos amplos. Aqui não, você vai até encontrar, tá? Mas não é o foco principal, porque a ideia é saber se o aluno entende conteúdos que vão ser cobrados dentro da universidade. Então, esse é o primeiro tópico que eu trago para vocês. O segundo tópico que eu trago também é em relação ao enunciado dessas provas.
Você, por exemplo, eu vou fazer um comparativo só para vocês entenderem aonde eu quero chegar com isso. Na UERJ, você tem, eh, elementos que são colocados no enunciado para contribuir na resolução da questão. Então, muitas vezes, você passa batido no enunciado, né, o aluno que não está acostumado com essa prova, ele passa batido no enunciado, e e aí quando ele vem ao comando, ele tenta responder de cara e esquece um detalhe, que possa ser encontrado no enunciado para ajudá-lo a resolver a questão. Isso é muito comum. A gente vive vendo, não sei se vocês estão acostumados com isso, né, se autopoliciar, né, e fazer essa autoanálise de entender que, às vezes, você não reparou que tinha um determinado detalhe no enunciado que te ajudaria a resolver a questão, né. Isso é muito comum de Enem, isso é muito comum na UERJ, ainda mais na UERJ, porque no Enem você tem aqueles enunciados enormes, que às vezes é mais, assim, algo paralelo, né, transversal ao conteúdo, e que vai te ajudar a lembrar ou contextualizar, mas não necessariamente vai te trazer a informação para resolver. Na UERJ tem mais isso. E por que que eu estou falando tanto de UERJ e Enem se a nossa questão é Unigran? É porque na Unigran não tem isso, tá. Então na Unigran, você tem textos que geralmente estão bem curtos, bem reduzidos, e eles trazem ali, tocam na ferida direto, são bem objetivos, e o comando também é bem enxuto, né, ele é bem bruto, o que dá a ideia de que a pessoa que estuda, que está estudando, que tem uma maior segurança do conteúdo, ela vai, fazer a leitura e vai trazer outras coisas a partir daquela leitura mínima, para conseguir resolver a questão. A pessoa que não está estudando, ou que não tem tanta segurança, ela vai ler aquilo ali, 2 opções, ou ela sabe ou ela não sabe, é bem isso. Então são provas tipo essa, que que, não existe muito meio termo, né. "Ah, não, eu vou tentar por ali, eu vou tentar fazer um caminho diferente, fazendo raciocínio lógico", porque não vai adiantar muito nesses casos, tá. Então, tem muita gente que acha que essas provas são mais difíceis, porque ela é o tudo ou nada, né. Então como é que se faz para a gente tentar burlar um pouco isso e facilitar a leitura e não achar que: "Ah, eu ou eu sei ou eu não sei, não tem como fazer outra coisa". Não, existe sim uma outra possibilidade que talvez vocês já façam, eh, instintivamente, que é a utilização das opções, do gabarito, né, do gabarito entre aspas, né, das opções ali, das alternativas. Essa é uma ferramenta que vocês podem usar a favor de vocês, porque muitas vezes vêm termos, né, ou vêm respostas, explicações, que destoam demais do conteúdo, do assunto. Então, assim, não deu para entender pelo enunciado, eu acho que você tem que ter uma prioridade, critérios de avaliação. O primeiro critério de avaliação é o enunciado, tem que ser esse, porque é ele que vai te trazer, ele que está te conectando à questão. Então, há um conectivo no enunciado que facilite a resolução da questão? Vai por isso. "Ah, não tem esse conectivo, não estou percebendo esse conectivo, já li 2 ou 3 vezes e não estou vendo". Então eu acho que é válido você partir para as alternativas, para as opções. Isso é um pouco arriscado, tá, eu estou falando aqui num sentido, num contexto de que, eu não sei, eu não tenho certeza da minha resposta. Eu não sei tanto esse determinado conteúdo. Então, talvez seja um um caminho interessante você ler essas opções e tentar ver quais são aquelas que não têm nada a ver com o teu com o teu conteúdo, com o teu assunto ali, sendo abordado, beleza? Então, esse seria o segundo tópico. O terceiro e último tópico que eu destaquei para vocês aqui é em relação ao tempo que se perde. E ele tá meio que atrelado com o segundo tópico, tá. Porque, assim, nesse tipo de prova, se você, perde muito tempo numa questão, né, se elas são tudo ou nada, né, então tu chega lá e fala assim: "Porra, esse daqui eu sei ou não sei".
E se você não sabe, fica preso nessa questão por N minutos, né, você vai atrapalhar todo o restante do caminho, porque vai fazer com que você chegue numa próxima já desgastado emocionalmente, né, psicologicamente, e pode acabar achando um conteúdo que você tem mais segurança, em algo que seja mais difícil. Então, pode não valer a pena, tá, perder muito tempo em questões que estejam sendo ou consumindo um desgaste energético, né, muito grande de vocês. Então, tentem não fazer isso, pulem as questões que não saibam, para depois voltar nelas, e aí sim, eu vou gastar o tempo que me restou com aquilo que eu não sei. Eu acho que isso é um pouco mais, viável. É óbvio que cada um de vocês tem uma técnica diferente, elabora um mecanismo diferente de resolução de questões, dentro daquele prazo de tempo que vocês possuem. Mas vejo recorrentemente algumas pessoas reclamando, dizendo: "Poxa, eu não perdi muito tempo naquela questão, achava que sabia, mas não estava conseguindo resolver". Então, assim, isso significa que não estava conseguindo fazer, e a prova ela não está ali para nivelar quanto você sabe mais ou quanto você sabe menos. Ela está ali para saber se você consegue cumprir aqueles comandos no tempo que ela dispõe para você. Então, o último tópico para quem vai fazer o Unigram, que eu dou é: não perca tempo, tá. Então, vi a questão, lembrando que essa questão é tudo ou nada, né. Vi a questão, lembro do assunto e, de repente, eu tô com até com uma dúvida entre 2 opções, ok, faz parte. Aí você vai, coloca lá a tua alternativa e pode até indicar, eu tinha o costume de fazer isso no vestibular, eu colocava a resposta e indicava a minha dúvida. Para eu poder saber até depois, dependendo do vestibular, quando eu chegasse em casa, para eu poder ver se aquela que eu estava com a dúvida, se ela tá certa ou não, e eu mensurar, o quanto eu me prejudicaria, trocando alternativas, porque isso é uma coisa muito comum entre os vestibulandos, né, trocar as alternativas. "Ah, tipo, eu acho que é essa", e tu vai e marca. Aí depois tu volta e fala assim: "Pô, mas eu estava com dúvida na outra", aí tu inverte e perde a questão muitas vezes. Pode até ser que tu ganhe, mas, existe uma grande possibilidade de você estar errando. Eu acho que eu vejo mais erros nesse sentido do que benefícios, né, do que acertos. Então esse é o meu terceiro tópico aí, tá, para vocês em relação às características da prova da Unigram. Bom, ok. Então eu já falei quais são as características e, mal ou bem, eu já defini quais são os principais assuntos que são tratados por essa universidade, né, na sua avaliação de ingresso, beleza? Então, eu peguei uma prova da Unigram e trouxe para vocês, assim, uma prova recente, e trouxe as possíveis questões que tratam dentro desse mesmo vestibular da Unigran Rio. Então a gente vai ver, por exemplo, qual é a porcentagem de questões de um determinado assunto, como é que ele é abordado. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que vocês estão extremamente preparados para fazer essa prova, porque são assuntos que, em suma, já foram abordados em sala de aula, né. Eu digo sala de aula presencial ou remoto, não importa, mas já foi trabalhado isso. Inclusive, a característica remota, se ela traz algumas coisas negativas para vocês, ela também tem o lado positivo, por terem acesso a esses materiais todos gravados. Então vocês podem voltar naqueles materiais onde vocês têm maior dificuldade e reprisar aquilo, né, para ver se realmente foi uma foi alguma coisa, né, que vocês deixaram passar despercebidos, por exemplo. Ou não, ou se é realmente uma dificuldade, eu tenho que ir atrás do professor, eu tenho que fazer outros tipos de exercícios. Então, são alguns pontos que eu posso deixar aí como o lado positivo também dessa desse modelo remoto de aula, beleza? Mas o nosso assunto aqui não é esse, é tratar sobre as questões da Unigran. E aí, eu queria abordar alguns deles que costumam cair com recorrência. O primeiro é citologia, né, o primeiro que eu destaco, não tem uma ordem de: "Ah, esse daqui cai mais". Mas citologia é uma coisa bem ampla, né, mas eu consigo abordar coisas bem aprofundadas através dessa temática, e uma delas é, hã, quando eu atrelo a citologia à gametogênese, ou seja, a divisão celular, que na verdade divisão celular está inserida em citologia, né, pessoal.
Porque falar sobre mitose e meiose é eu falar como a célula se divide, então ela está dentro do ramo de citologia. Se eu fosse separar aqui como é que a citologia ela se apresenta no contexto geral, eu teria, os tipos de célula dos seres vivos, então tu vai falar ali sobre unicelulares, pluricelulares, multicelulares, né. Eu vou falar sobre a composição dessa célula, então procariontes, eucariontes, né. Então eu vou definir quem tem núcleo, quem não tem núcleo nesse caso, né, o pró não tendo, o eu tendo. Além disso, a presença no eucarionte das membranas, eh, das organelas, né, então eu tenho organelas membranosas, como mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, N outras, que já vimos aqui, e se em algum momento eu estiver passando superficialmente por algum conteúdo que vocês tenham dificuldade, por favor, abra o áudio e me pergunte, tá, porque eu estou aqui tentando ampliar ao máximo essa aula e aprofundando em determinados momentos, tá. Mas a ideia é aprofundar tudo que já foi visto e perdão, falar tudo que já foi visto de uma forma ampla e aprofundando em determinados momentos. Então vou ter momentos aonde você vai perceber que eu vou, entrar um pouco mais no assunto, mas como o nosso tempo é muito reduzido, não vai dar para eu poder ficar falando de tudo. Então assim, eh façam isso, por favor, tá. Se por acaso tiver alguma dúvida ou não lembrar de alguma coisa, tá, o Rômulo não falou do cloroplasto, vá lá e fala, tá. É isso. Mas eu estou aqui, então, comentando sobre algumas organelas que estão presentes nas células eucariontes, né. Então, determinar a composição da célula, quais são os tipos de organelas que estão presentes nela, é um ponto interessante, é uma coisa que costuma ser cobrada, né, para que serve determinada organela, falar, por exemplo, do lisossomo com a digestão intracelular. Então, isso cai falando sobre a degradação de determinadas estruturas, como, por exemplo, as membranas interdigitais dos animais, que são aquelas membranas que ficam entre os dedos, né, das mãos e dos pés, na fase juvenil, né, enquanto esse animal ele está dentro de uma bolsa placentária, ou que é o nosso caso, né, então a gente está dentro da bolsa da placentária da mãe, tem as membranas interdigitais, que ajuda a gente a conseguir se mexer e se posicionar dentro da bolsa amniótica. Mas isso é uma característica compartilhada com outros animais, então isso entra também em evolução, né, porque, por exemplo, o sapo, né, ele não tem as membranas interdigitais, porque ele é um indivíduo adulto, mas quando ele está na sua fase juvenil, que é o girino, e ele está imerso na água, né, ele possui, as membranas interdigitais para transformar o que seriam os dedos das mãos em uma nadadeira, tá, e assim ele consegue nadar com maior facilidade dentro desse meio. Então isso é interessante também, tá, é uma questão ampla, aparece na Unigram, mas aparece também na UERJ, né, essa questão do da membrana interdigital do sapo, foi uma questão de 2015 da UERJ. Então, eu estou fazendo esse comparativo entre a a Unigram e, por exemplo, a UERJ, o Enem, para vocês terem ideia dessas diferenças, até porque eu sei que tem gente aqui que também vai fazer outro vestibular, então fazer essa comparação é interessante, tá. Então saber aonde está presente o tipo de célula, o que que tem nessas células, né, em cada um desses grupos, qual é a sua composição, né. Então, por exemplo, falar de diferenças de parede celular em quem tem, né, a gente vive falando a parede celular, de celulose na planta, de peptidoglicano nas bactérias, da parede celular formada por quitina em fungos, são alguns exemplos, né, de de uma estrutura anexa a essa célula. Enquanto por exemplo, a célula animal não vai possuir esse tipo de anexo, justamente pela sua capacidade, na verdade, pela sua necessidade, né, de movimentação como um todo, né, no indivíduo pluricelular. Você não pode ter um indivíduo humano com parede celular, senão fica difícil a gente conseguir ter flexibilidade, maleabilidade. Ok, mas eu estou falando pontualmente sobre coisas que caem em citologia. O vestibular ele costuma trazer,
uma inter-relação, de conteúdos que a gente separa para poder dar aula, e eles juntam isso, é o exemplo aqui da citologia envolvendo a divisão celular. Então, quando eu falo gametogênese, eu estou falando da formação de gametas, seja no homem, que a gente vai chamar de espermatogênese, seja na mulher, onde a gente vai chamar de ovogênese. Então, espermatogênese e ovogênese são tipos de gametogênese, beleza? E eu estou falando de célula, então isso está dentro de citologia, mas eu também estou falando de mitose e meiose. No caso, mais meiose do que mitose, né? Mas tem as duas coisas. Então, se eu pegar aqui e der um zoom nesse material, deixa eu ver se eu consigo. A gente repara o seguinte: as fases iniciais, né, que a gente chama de período germinativo, ele só promove mitose, então só tem duplicação de célula. Isso acontece, no caso da mulher, ainda quando ela está dentro da barriga da mãe, né? Então, no período gestacional, ela está fazendo esse período germinativo, que é pegar as células germinativas, ou seja, as células que estão dentro do ovário dela, e vão se proliferar, vão ter uma atividade mitótica, fazendo com que essas células autossômicas formem novas células, e essas novas células a gente vai chamar de ovogônios, né? Como é um processo mitótico, não há diferença em relação à quantidade de cromossomos. Então, a célula germinativa e a ovogônia permanecem com células 2N, tá? Só que essas ovogônias, elas continuam promovendo novas mitoses. Então, a ideia é que o preenchimento do ovário seja feito nesse momento, tá? Essa produção de ovogônias, ela se dá até, basicamente, o final da gestação. Então, até o final da gestação, a gente vai ter aí muitas ovogônias, e praticamente todas as ovogônias que uma mulher possui até hoje, né, ela tem desde esse período germinativo, e quando ela nasce, ela não produz mais novas ovogônias, ela vive, né, e convive com todas as ovogônias que ela produziu ainda na barriga da mãe. Por quê? Porque a ideia aqui, galera, depois eu faço comparativo com a espermatogênese, mas a ideia aqui é que ela já tenha todas as suas ovogônias, né, que vão formar os óvulos, prontos até o final da gestação, beleza? Então, quando ela nasce, ela para de produzir novas ovogônias, ela vai conviver com todas aquelas. Você vai falar assim: "Poxa, mas vai acabar em algum dia". Não, não acaba, porque a taxa mitótica foi tão grande, foi tão acelerada, que o número de possíveis gestações que ela venha a ter, vai ser infimamente menor do que a quantidade de células que ela possui, tá? Então, digamos que ela tenha, na casa de centenas de milhares, né, então uma pessoa tenha 300.000 ovogônios, um ser humano nunca vai ter capacidade de ter nem 1.000, muito menos do que isso, né, filhos. Então, a quantidade de células é sempre maior do que a possibilidade reprodutiva do animal, tá? Beleza. Bom, existe um período aqui das ovogônias para o ovócito primário, que é o período de crescimento, né, ou de maturação. Esse período de crescimento, de maturação, ele costuma acontecer depois que a menina nasceu, né, ela vai crescer. Então, essas células agora elas começam a amadurecer somente, até que chegue na menarca, e aí você tem lá, né, esses ovócitos primários todos prontos, né, e agora eu tenho que transformar o ovócito primário em ovócito secundário. Isso é o processo de ovulação, né, que a gente chama inclusive no processo reprodutivo de ovocitação. A mulher não ovula, né. Quando a gente fala óvulo, e essa imagem inclusive ela parte dessa premissa que leva a um erro, né, mas é a imagem que a gente está acostumado a ver, então foi por isso que eu utilizei ela aqui. Eh, o que que acontece? O ovócito secundário, ele é quem vai permitir com que o espermatozoide tenha contato com essa célula, seja fecundada, e aí sim forme o óvulo, né. Então o óvulo, ele é o ovócito secundário fecundado, beleza?
Bom, o que a gente tem que ter ideia aqui é o seguinte, que o ovócito primário ainda é uma célula 2N, uma célula diploide, que sofre uma meiose, e essa primeira meiose, né, a meiose 1 é a meiose reducional, inclusive isso a gente já viu em aula, enquanto a meiose 2 é a meiose equacional, né. E aí você tem a formação, então, de parte das células, né, que são esses 3 glóbulos polares, eles vão ser, eliminados, descartados, porque eles partem da premissa de que o citoplasma desses 3 glóbulos polares, eles são, de maneira desigual, deixados no ovócito. Então o ovócito é grande, não é grande porque ele se desenvolveu demais, ele é grande porque ele pegou grande parte da outra célula. Então quando você tem esse ovócito, primário, e ele vai ser dividido para ovócito secundário e glóbulo polar, a maior parte do citoplasma vai vir para o ovócito, e não para o glóbulo polar, beleza? E aí por isso, né, a gente vai ter, uma estrutura muito grande e a outra muito pequena. Por que que isso acontece? Porque você tem que lembrar do vitelo, né. A gente tem ali, eh, uma quantidade de matéria orgânica muito grande para esse ovócito, para ele conseguir, né, eh, germinar, para ele conseguir ter energia suficiente para esse feto se desenvolver, ou seja, fazer a nidação no endométrio, se prender lá e começar as etapas iniciais do desenvolvimento embrionário. Essa parte a gente ainda não viu, né, a de embriologia. Mas vocês vão ver, por exemplo, nessa prova que eu peguei para vocês aqui, que não aborda em nenhum momento a embriologia, mas ele se aproxima disso através da gametogênese, tá. Bom, isso é o da ovogênese. Se eu for pegar o da espermatogênese, aqui é um pouco diferente, né, porque a ideia é que o menino, ele não tem fertilidade antes, hã, antes da puberdade, tá. Ele vai ter ali o desenvolvimento das suas células germinativas, igual da mulher, durante o período germinativo, ou seja, enquanto fase fetal, mas ele vai chegar a nível somente de espermatogônese e vai viver com isso até a puberdade dele, que não é uma puberdade igual da mulher, aonde a gente tem datas, né, existem momentos específicos para acontecer, aonde a menarca, ela marca o final do primeiro ciclo, né. Então, na verdade, a mulher ela teve o seu primeiro ciclo menstrual 1 mês antes da menarca, ou seja, 1 mês antes de menstruar. Beleza? Então é quando ela começa a ver as modificações no próprio corpo, com a culminância da menstruação. Como no homem não existe isso, né, você tem esse período muito mais espaçado, tá. E aí, é nesse período espaçado que a gente não consegue definir uma data, aonde as espermatogônias dele, que foram crescendo ao longo de toda a juventude, elas passarão então, a sofrer, né, a meiose 1 nesse momento indeterminado, e aí a meiose 1 forma os espermatócitos secundários, lembrando que o espermatócito 1 é 2N, o espermatócito 2 é N, beleza? E aí depois disso esses espermatócitos viram espermátides, que ainda é uma célula esférica, para aí sim elas sofrerem uma modificação citoplasmática e deixar de ter esse formato esférico para o formato, né, viável de espermatozoide. É óbvio que nem todos os espermatozoides vão ter esse formato, tá. Tem espermatozoides que têm a cabeça e não tem peça intermediária ou cauda, né, tem aqueles que têm, mas a cauda é reduzida, pouco efetiva. Bom, um indivíduo adulto que tem aí mais ou menos, eh 30 milhões a 300 milhões de espermatozoides, você obviamente vai ter várias mutações, né. Quanto maior o poder reprodutivo ou de divisão celular de uma célula, maior a quantidade de erros. Então uma forma que o homem tem de tentar minimizar isso, é aumentando a sua capacidade de produção de células, tá, e levando em consideração também a seleção natural. Então aqueles que não são tão viáveis, eles vão ser, selecionados negativamente.
Então, isso daqui é o comparativo da gametogênese em testículo e ovário, beleza? Espermatogênese e ovogênese. Como é que isso caiu na prova da Unigran? Então, tá dando para ler aí ou não? Será que vocês podem me dar um... Deixa eu só... Tá muito pequenininho? Tá bom. Beleza. Então, vamos lá, eu vou ler com vocês. Gametogênese é o processo pelo qual os gametas são produzidos nos organismos dotados de reprodução sexuada, né? Lembrando que são aqueles que têm gametas. Nos animais, a gametogênese acontece nas gônadas, órgão que também produzem os hormônios sexuais, que determinam características que diferenciam os machos das fêmeas. Nesse momento, é o momento que você tem que deixar florar, né, as informações. Então, eu já estou pensando aqui, pô, hormônio sexual, né, testosterona no homem, progesterona, estrogênio na mulher. Lembrando que isso está ligado ao FSH e ao LH que vem da adenohipófise. Mas ok, não vou viajar muito não, tá? Mas isso é bom para quem está estudando. Você não estou fazendo a prova. Você não vai fazer isso na prova, pelo amor de Deus, né? Mas você vai fazer isso na hora de estudar. Então pegue uma questão e aproveite o enunciado para lembrar outras coisas sobre o assunto, para saber o quanto de complexidade de um determinado tema você possui, beleza? E aí eu continuo. A gametogênese na fecundação se dá pela fusão dos gametas, reconstituindo assim o número diploide característico de cada espécie. Né? Então existem as espécies que são haplobiontes, onde os indivíduos são haploides, tem os diplobiontes, que é o nosso caso, onde os indivíduos são diploides. Existem também aqueles tipo a planta e o fungo, que são os haplodiplobiontes, onde você tem parte da vida do cara que ele é haploide, parte da vida do cara onde ele é diploide. Beleza? Ok, então eu estou fazendo aqui um panorama geral. Na gametogênese, um indivíduo, ou perdão, o desenvolvimento de um gameta sem que haja fecundação denomina-se. Então vamos lá, ele está falando na gametogênese. O desenvolvimento de um gameta sem que haja fecundação é o que, galera? Alguém lembra? Alguém chutaria alguma coisa? Partenogênese. Muito bem. Isso aí, Karine. Partenogênese. Então, olha só. Se você olhar para o enunciado, tem nada ali que te traga a ideia disso, né? A gente pode tentar ir pelas opções. Então, assim, mutação é o desenvolvimento de um gameta sem fecundação? Não, né? Não tem nada a ver. Mutação são as modificações que ocorrem no DNA. Ovogênese e espermatogênese a gente já viu, né? Formação de óvulo e formação de espermatozoide. Nada a ver também, beleza? Espermiogênese não é a mesma coisa que espermatogênese, tá? Espermiogênese é a formação de esperma, só que você sabe que esperma não é a mesma coisa que espermatozoide, né? O que seria esperma? Esperma é a conjuntura de substâncias que são eliminadas durante o processo ejaculatório. Então, aí eu tenho líquido prostático, líquido seminífero, né? Lembrando que o líquido prostático ele serve para poder fazer a regulação do pH da vagina, né? A vagina é ácida, então para os meus espermatozoides não serem destruídos nesse canal vaginal, serem corroídos nesse canal vaginal, eu preciso neutralizar essa acidez. Então o homem produz um líquido de basicidade, né? Um líquido alcalino que vai neutralizar essa vagina que normalmente é assim para impedir infecções, né? Então, é um mecanismo evolutivo para evitar infecções urinárias, beleza? Então, também tiro a espermiogênese por isso. E a partenogênese é o processo que acontece, por exemplo, com as abelhas, né? Que é o principal aí, exemplo, aonde a rainha ela consegue ser fecundada pelo zangão e formar operárias ou rainhas, lembrando que operária e rainha geneticamente são iguais, a diferença entre elas é a alimentação, né? É onde a rainha tem o consumo da geleia real, que é o mel concentrado em açúcar, por isso ela se desenvolve mais, e o zangão não, né? O zangão é o desenvolvimento do óvulo da rainha sem a participação do espermatozoide.
Então, ela, quando o zangão não está presente, ela desenvolve esse óvulo, né, por processos mitóticos, fazendo com que esse óvulo, então, se desenvolva e forme um novo indivíduo, que no caso é o zangão. E aí, por isso, o zangão é haploide e a rainha e a operária são diploides, beleza? Então, esse é um mecanismo evolutivo para as espécies se desenvolverem, beleza? E aí, por isso, inclusive, que a gente fala que o macho, né, o homem, enfim, ele é uma variação genética da mulher. Se você pegar o XX, os cromossomos, perdão, os genes presentes nesse X, que podem desenvolver um indivíduo masculino, ou seja, existem as características genéticas ali para o desenvolvimento do indivíduo masculino. Porém, como ele vem com outras coisas, né, tem o XX, ele não vai conseguir criar essa especificidade. Agora, que o homem, né, que o macho, o indivíduo macho, ele seja uma variabilidade do X, isso é algo comprovado. Então pode ser que caia alguma coisa recente falando sobre isso, tá? Bom, tem alguma dúvida? Eu posso continuar. Porque eu queria trazer agora aquilo que eu disse que quase não cai, né? Que é ecologia. Mas assim, dizer que quase não cai não significa que não cai. Então, nessa mesma prova, a gente tem aqui aquele clássico exemplo de cadeia alimentar, né? Que a gente sabe que cadeia alimentar é um termo errôneo, não é uma coisa como se vê na prática, porque as cadeias alimentares elas se sobrepõem e aí formam as teias alimentares. Então, você não é só um, um consumidor primário ou um consumidor secundário, você pode atuar como consumidor primário e secundário dentro do teu nicho ecológico sem problema nenhum, né? Então, se eu como a cenoura, né, eu estou sendo consumidor primário, mas se eu estou comendo coelho, eu estou sendo consumidor secundário. Então, aqui, eu peguei esse exemplo porque, cara, essa imagem já caiu em todos os vestibulares que eu conheço. Essa imagem já caiu no Enem, essa imagem já caiu na Unigran, já caiu na Souza, enfim. Aqui ele diz o seguinte: nos ecossistemas existe um fluxo de energia e de nutrientes como elos interligados de uma cadeia, né, uma cadeia alimentar. Nela, os elos chamados de níveis tróficos são chamados de níveis tróficos e incluem os produtores, consumidores aí, primários, secundários, etc. E os decompositores. Em um ecossistema aquático, como uma lagoa, por exemplo, poderíamos estabelecer as seguintes afirmações, exceto. Eu tenho que ampliar aqui para vocês poderem ver, né? Espera aí, eu não estou conseguindo fazer uma coisa intermediária aqui, pessoal. Acho que agora melhorou. Bom, e aí, o que vocês acham? A letra A, produtores. São aqueles responsáveis pela oxigenação do ambiente aquático, né, representado pelos fitoplânctons, está certo isso? Sim. Beleza. Letra B, agora falando da fauna, né? Consumidores primários são pequenos animais flutuantes, tipo zooplâncton, se alimentam diretamente dos vegetais? Foi o exemplo que eu dei, né? E aí, correto ou falso? A B tá correta. Show. Consumidores secundários são aqueles que se alimentam do nível anterior, ou seja, peixes carnívoros, insetos, cágados, etc.
E aí, certo ou errado? Ficou com dúvida nessa, Karine? Não, tá certo. Ah, tá. Consumidores terciários, aves aquáticas são o principal componente dessa categoria, alimentando os consumidores secundários. E aí, é isso? Então, planta do fundo ali na imagem é produtor, né? Você tem caramujo, seria consumidor primário. Lambari, consumidor secundário. Peixes maiores, terciário. Aves da margem, quaternário. Beleza? Então, Aham. de acordo com a imagem, a única opção que não poderia ser nessa é a da letra. É, né? Essa categoria não pertence nem fauna nem flora, alimentando-se dos restos desse, sendo composta por fungos e bactérias. Então, no caso aqui, é uma coisa interessante, galera, não entra bactérias e fungos não são representados numa cadeia alimentar, beleza? Eles não entram aí. Por que que não entram? Porque eles consomem todo mundo. Então eles estão consumindo o produtor, o consumidor primário, secundário, assim por diante. Então eles não aparecem, beleza? Dúvidas nessa? Não. Bom, aí a gente passa então para questões de biotecnologia que são bem recentes, inclusive. E aí, nessa de biotecnologia, eu trago essa questãozinha aqui para vocês. Nasce o primeiro bebê do mundo com DNA de 3 pais. Cientistas americanos anunciaram o nascimento do primeiro bebê do mundo por meio de uma técnica de reprodução assistida que usa o DNA de 3 pessoas, do pai, da mãe e do terceiro doador. De acordo com um artigo publicado na revista científica New Science, a polêmica técnica permite progenitores com mutações genéticas raras a conceberem filhos sãos, usada para prevenir doenças mitocondriais provocadas por defeitos genéticos transmitidos pela mãe. Bom, nem todo país, tá, tem como uma política legal esse tipo de técnica. A Grã-Bretanha, se eu não me engano, foi o primeiro a aceitar isso. Então você tem 3 indivíduos, aonde um deles tem problemas mitocondriais, logo gerariam filhos, né, no caso mãe, porque a gente sabe que o pai não passa a mitocôndria para a mãe, né, porque as mitocôndrias do espermatozoide, elas estão na peça intermediária, então elas são perdidas durante o processo de fecundação. Então, a criança, né, todos nós, só possuímos carga mitocondrial da parte materna, né, nunca paterna. Então, uma mulher que tem problemas, né, doenças mitocondriais, ela pode sim ter um filho, mas se ela pegar o núcleo dela, tá, introduzir em outro óvulo, e aí depois o espermatozoide, fazer uma fecundação artificial com esse espermatozoide e introduzir no seu organismo, tá? Então, a chamada da notícia acima se refere ao DNA de 3 pessoas, por quê? Houve recombinação entre o DNA das 3 pessoas? A doadora tinha DNA compatível com a mãe receptora? Não há presença de DNA na mitocôndria da doadora, apenas no núcleo do ovócito. Houve fecundação do ovócito da mãe e depois aproveitamento do RNA. Há presença de DNA na mitocôndria da doadora. E aí? Bom, eu coloquei uma imagem aqui.
para mostrar justamente como é que funciona isso. Então você tem aqui a mãe, o pai, o doador, aonde essa mãe, ela é retirada, né, retira-se o núcleo da célula dela, pega-se o espermatozoide do pai, e aí, da doadora, você vai retirar o núcleo e vai pegar, né, o ovócito com as mitocôndrias. E aí você vai inserir no núcleo da mãe dentro dessa célula. E aí o espermatozoide finaliza o processo fecundando. Então é assim que funciona, né, esse tipo de reprodução assistida, beleza? E aí, no caso, a gente tem aqui, como gabarito, a presença de DNA na mitocôndria da doadora, né? Então, a criança tem 3 cargas genéticas: a paterna, a materna nuclear e a materna mitocondrial. Então, existem 3 pais. Isso também é técnica utilizada para deixar herança em casamentos homoafetivos, né. Então, digamos que você tenham 2 mulheres que queiram ter um filho, e aí pegue o DNA mitocondrial de uma, o DNA nuclear de outra, e obviamente vai precisar do espermatozoide de alguém para complementar o processo, tá. Então isso também é um exemplo. Bom, como o nosso tempo é reduzido, vou tentar falar mais aqui sobre as outras questões, tá. Então uma outra que eu trouxe aqui, hã, que já caiu algumas vezes na Unigram, é a diferença entre vacina e soro, e assim, tá muito na moda, né, porque a gente tem aí a questão da possibilidade de uma vacina pra Covid-19, né, então trazer uma questão dessa tá muito, assim, né, contextualizado. E eu queria trazer algumas coisas aqui sobre a diferença entre vacina e soro para vocês. Primeiro, lembrando algumas diferenças básicas, né, que é em relação ao tipo de imunização. Então, o soro é imunização passiva, porque ele já traz os anticorpos prontos, né, então você produz esses anticorpos num outro animal, ou uma bactéria produz para você se ela tiver uma inserção de gene para isso, e aí quando você coloca no teu corpo, o soro já está produzido, o seu corpo não tem que ativar o sistema imunológico, por isso que a gente chama de passivo. A vacina não, a vacina você está colocando o antígeno, o que causa mal em você, para que o seu sistema imune responda, né. Isso demora mais, né, então o lado negativo da vacina é o tempo, né, então ele demora mais, no entanto, ele é duradouro, né, ele tende a criar células de memória, né, os linfócitos B tendem a produzir anticorpos, e esses anticorpos perduram, dependendo da doença, cada um vai ter perdurar um tempo diferente, tá. O soro não, ele já tem os anticorpos, ele não ativa o sistema imune, porém, ele é pontual, né. Ele age muito rápido, muito forte, mas só naquela exposição que você teve ao antígeno, pode ser, sei lá, um veneno de uma cobra, por exemplo, uma toxina, enfim, tá, uma rejeição de um órgão. Então são exemplos de como a sorologia vai atuar. É muito comum encontrar em provas gráficos, né, que representem isso. Então eu coloquei aqui um gráfico para vocês verem como é que funciona. Os níveis de anticorpos no sangue ao longo do tempo, tá, aonde eu tenho 3 curvas. E aí eu poderia perguntar N coisas aqui. Eu poderia perguntar onde eu tenho mais, imunoglobulinas de primeira imunização, ou de segunda imunização, né, que a gente chama de imunização primária e secundária. Então, a gente encontra mais IgG na resposta secundária, a gente encontra mais IgM, que é aquele anticorpo, né, de primeiro contato. Ele demora mais e está em menor quantidade. Então a resposta primária, ela vai ter, mais IgM do que IgG, e na resposta secundária eu vou ter mais IgG do que IgM. E aí se você olhar na curva A, né, a tracejada, ela é justamente a que demonstra o nosso sistema imunológico, como ele funciona. Então você tem um pico inicial pequeno,
e aí depois você tem um pico, maior, justamente para representar as elevações de IgG e de IgM. Se eu tivesse que, apontar qual a curva que representa uma imunização por sorologia, qual a curva seria? Bom, eu não vou perder muito tempo aqui, tá. Seria a letra C, porque ela tem um aumento inicial, porém depois ela diminui, tá. Então, mesmo que você tenha uma injeção de antígeno depois, os anticorpos não vão aumentar, porque você não tem células de memória. Então por isso seria a letra C, beleza? A letra B também poderia ser se por acaso o indivíduo consegue sobreviver a uma injeção de antígenos inicialmente, e depois quando eu ponho sorologia ele aumenta, tá, então é possível. Então esse gráfico ele é bem comum, tá. O terceiro, que é o que eu destaquei para vocês aqui, é uma tabela, que mostra os tipos de vacina. A gente fala muito sobre a vacina atenuada, né, e a fragmentada. Aonde a atenuada é o antígeno inteiro, né, e só que enfraquecido. Então isso eu, hã, quando ele está enfraquecido, ele não consegue agir da mesma forma como antes, então o nosso sistema imune, ele se sobressai, né. Só que tem um risco, né, tem o risco dele voltar à sua atividade. No caso do fragmentado, ele não tem poder de atividade, porque ele está morto, né. Só que, em compensação, pode ser que ele não seja tão reconhecido, ele não ative tanto o sistema imune. Então, nesse caso, é mais provável que a vacina tenha que ter 2 doses, 3 doses, para conseguir ter a mesma eficiência, tá. Um outro tipo de vacina que não é muito falado, né, são as vacinas de DNA, aonde você faz a imunização com plasmídios recombinantes. E aí um exemplo disso é a vacina contra o melanoma. Então eu coloquei ali uma tabela que mostra aqueles que são atenuados, né, tipo BCG, dengue, etcétera, e de subunidades, tipo HPV, hepatite B e assim por diante. Muito bem. Rômulo, Diga. a BCG é pra quê mesmo? Cara, Pra quais? BCG são para 3 enfermidades, né. Se eu não me engano, uma é tuberculose, é que eu sempre confundo elas. Então, a BCG são para 3. É tuberculose e as outras 2 eu não estou lembrando, mas eu vou verificar aqui e passo para você, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Bom, eu coloquei aqui, eu estou preocupado um pouquinho com o tempo, alguns exemplos de vacina e alguns exemplos de soro, porque quando a gente fala sobre soro, a gente sempre pensa em soro antiofídico, né, para cobra, mas não é só esse que existe. Existem outros também. Então eu coloquei aí para que vocês consigam verificar exemplos de ambos. Eu estou tentando fazer aqui pesquisa no meu computador, não está respondendo. Por isso que eu parei aqui, pessoal. Bom, só um minutinho. Bom, beleza. Pois eu vou ver. Eu não estou conseguindo escrever nada aqui.
Vamos lá. Então tem uma questão aqui, ainda bem que eu estou conseguindo projetar ainda, que diz o seguinte: vacina contra a dengue é recomendada pela OMS. Ele traz um comitê de especialistas da Organização Mundial da Saúde recomendou nesta sexta-feira o uso da vacina contra a dengue, elaborada pela farmacêutica Sanofi Pasteur, nos países onde o vírus é endêmico. A decisão foi feita com base em um parecer do Grupo Estratégico Consultivo de Estratégicos de Especialistas da OMS, que se reuniu para discutir o assunto em Genebra. A vacina foi aprovada pela Anvisa em setembro e é a única registrada no mundo para combater a dengue. No texto acima, a campanha recomendada pela OMS se baseia em tratamento por anticorpos produzidos em outros animais que garantem imunidade adquirida através de via placentária, contato direto com o próprio vírus causador da doença, antígenos produzidos pelo próprio organismo ou produtos constituídos por micro-organismos mortos ou enfraquecidos. E aí, o que vocês acham? A letra E é verdadeira? Isso aí. Bom, tem um que fala de soro, né? Você já pode descartar direto. Então a letra E é o que mais se aproxima aí do texto que fala sobre vacina. Bom, agora vem a parte de taxonomia. A gente tem pouquíssimo tempo, né? Passa muito rápido. Que é a aula que a gente teve agora. Eu peguei essa imagem aqui, que foi a melhor que tinha, tá, do Descomplica, então desconsiderem, Descomplica, desconsiderem piadinha tosca. A a imagem, mas enfim, aqui tem coisas interessantes, né. Lembrar, né, se por acaso vier a cair novamente um conteúdo de taxonomia na prova de vocês. Lembrar do Reficofage, né, ele coloca até aqui, que é o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então esse é são os grupos, são os taxons, né, que a gente classifica. Lembrando que acima de reino tem o domínio, né, então Reficofage não lembra domínio vem do Reficofage, no caso, né. A gente tem 3 domínios, né, Archaea, Bacteria, beleza? Bactéria, e Eucária, né. E aí ele destaca aqui quem são esses 3. A Archaea são as arqueobactérias, aquelas que vivem em ambientes extremófilos, as bactérias, que são as bactérias verdadeiras, né, as eubactérias, e Eucária são todos os outros. Lembrando as regras de nomenclatura, né, sempre binomial, latinizado ou em latim. A primeira palavra significa gênero, a segunda palavra significa epíteto específico, sendo que a primeira palavra tem que começar com letra maiúscula e a segunda palavra tem que começar com letra minúscula sempre, beleza? Essa palavra binomial, ela tem que estar ou em negrito ou sublinhada, beleza? Ou em itálico também poderia, não tem problema. Uma outra coisa é lembrar na taxonomia do cladograma. A gente falou inclusive de anagênese e cladogênese, né? Onde cladogênese é onde eu tenho a ruptura, que é onde se formam os ancestrais comuns. E a anagênese são as modificações entre duas cladogêneses, beleza? Isso não tem nesse material, mas é importante você saber. A base é sempre o mais antigo e os que estão no topo sempre os mais próximos, né? Os que vivem há menos tempo. A gente ainda pode classificar aqui, né, os grupos como monofilético, quando eles possuírem todos os ancestrais em comum. A gente pode ter também o polifilético, quando eles têm em comum um ou outro ancestral em comum, e os parafiléticos, quando eles possuem alguns ancestrais, mas não todos, beleza? Então, são exemplos aí
de como eu classifico as espécies dentro de um cladograma. Aí tem um exercício aqui que fala sobre isso. Eu vou jogar esse material para vocês pelo WhatsApp, para que vocês possam fazer, tá? Como a gente já passou do tempo, eu não vou colocar nenhum gabarito. Então vejam, tem essa, e aí depois eu coloquei mais 3 questõezinhas de fisiologia humana. Uma falando sobre diabetes, tá? E aí eu queria destacar aqui para vocês lembrar, né, que existe a diabetes mellitus, né, que mexe com a osmolaridade em relação à glicemia, por isso o nome mellitus, mas nem toda diabetes, influencia a glicemia, né? Lembra da diabetes insípidos, né, que é a falta de ADH. E a diabetes, então, ela está relacionada com a questão da osmolaridade de diurese. Então, quanto o cara elimina a urina, a água pela urina, né? Isso torna o cara diabético. Tanto é que você tem a diabetes gestacional, que também é um outro exemplo. No slide, eu também destaco mais uma. É óbvio, existem alguns quadros, eu coloco para vocês aí, o do insípidos eu não coloco, mas eu trago uma outra, que é um problema do sistema imune, tá? E que também faz com que o cara desenvolva diabetes, se chama diabetes lata. Então, depois vocês deem uma olhada nesse material aí, beleza? Galera, por conta do tempo, não tem mais que eu possa falar. Eu vou deixar o restante do material aí para vocês, e qualquer coisa, se quiserem, pode vir falar comigo. Karine, foi você que tinha me perguntado sobre a BCG, não foi? Isso. Eu vou mandar para você pelo WhatsApp, beleza? Eu coloco no grupo para todo mundo. Show? Porque eu tô com um Tudo bem. problema aqui no computador, eu não sei o que está acontecendo, que eu tô conseguindo digitar nada. E aí eu vou tentar verificar isso agora. Beleza? Beleza. Então é isso, galera. Para quem for fazer a prova, para quem for fazer o NIG, para quem for fazer o Unigran Rio, uma ótima prova para vocês. Depois contem como foi, por favor, tá? E deem uma olhada no material aí, inclusive quem não for fazer as provas, deixei outras questõezinhas aí sobre a Unigran, mas que podem servir de molde para outros vestibulares, como eu falei para vocês, dá para fazer um comparativo entre o ERJ, Enem, facilmente com a Unigran. Beleza? É isso, povo. Fiquem com Deus, uma ótima prova, um ótimo restante de final de semana para vocês. Valeu? Abraços. Tchau, obrigada. Tchau.